A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. A paz do Senhor, graça e paz. Shalom Adonai. Graças a Deus, nós conseguimos chegar até aqui. Eu quero dizer para você que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O Senhor, Ele está no controle de tudo, na minha vida, na tua vida, na tua casa, na tua família. O Senhor, a minha vida e a tua vida estão nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor. Saiba que o Senhor está guardando tudo que pertence a você. O Senhor, Ele é provedor, Ele é Jeová Jireh, da minha vida e da tua vida. Jeová Nissi, Jeová Shammah, Yahvé Sabaoth. O Senhor, Ele é tudo. Ele é tudo que nós temos. Ele é tudo de mais precioso. E por isso, em adoração ao nosso Deus, em gratidão ao nosso Deus, nós estamos aqui nessa manhã para fazer mais uma live devocional. Deus tem nos dado graça para nós continuarmos, nós fazermos, porque tem pessoas, aleluia, que estão recebendo as mensagens, pessoas que estão sendo edificadas, vidas estão sendo salvas, e nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, nessa manhã. Então, nesse momento, você que está aí nos acompanhando, você que está nos seguindo, você que vai adentrar nessa live, você que está curtindo, você que está nos acompanhando, em todos os momentos. Aleluia. Feche seus olhos nesse momento. Nós vamos iniciar a nossa live devocional. Amém? Nós vamos adentrar nos santos dos santos. Nós vamos direcionar direto no trono de Deus, diante do trono de Deus. Eu quero apresentar a tua vida diante do Senhor. E eu quero apresentar a minha vida diante de Deus. Amém? Feche seus olhos, curva sua cabeça por um instante em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu venho, Pai, diante do teu altar, entregar a minha vida em tuas mãos, entregar, Senhor, a vida dos teus santos diante do teu altar. Senhor, que aqui eu te apresento todos os teus servos e os teus filhos, todos aqueles, Pai, que forem ouvir, Pai, que forem assistir, que forem, aleluia, curtir, que forem compartilhar, Senhor, que forem ser colocando como canal de bênção na vida de outras pessoas, Pai. Todos aqueles que estão nos acompanhando, todos aqueles que estão nos seguindo, todos aqueles que estão recebendo a Tua palavra todas as manhãs, quando nós nos posicionamos diante do Teu altar, Senhor, para anunciar a Tua palavra, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha abençoar a vida dos teus servos, a vida dos teus santos, Senhor, nessa manhã. Que seja um dia de vitória, que seja um dia de bênção, um dia de paz, um dia de amor, de harmonia, um dia de muita saúde, um dia de prosperidade para o teu povo, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor venha, aleluia, acampar anjo de guerra com espada de fogo ao redor da nossa casa, da nossa família, nos livrando de todo o mal, Pai. Dá livramento de morte, Senhor. Livra-nos, Senhor, do homem sanguinário, da bala perdida, do carro de governado, Senhor, do ladrão, do zombador, Pai. Daqueles, Pai, que intentam, Pai, o nosso mal. Afasta, Senhor, em nome de Jesus, todos aqueles, Pai, que têm segundas intenções, Senhor, na nossa vida, Pai, que não estão diante de Ti, Senhor. Que vem, Senhor, em nome de Jesus, para sondar, que vem para saber, Senhor, o que nós vamos fazer, Senhor, mas que não estão, Senhor, em nome de Jesus, próximo de nós, pelo que nós somos, mas sim pelo que nós temos, Senhor. Afasta, Senhor, aqueles que são falsos, aqueles que são mentirosos, aqueles que são hipócritas, aqueles que são enganadores, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal, meu Senhor.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Eu te peço mais uma vez que o Senhor venha colocar, Senhor, tuas palavras na minha boca, Pai. Que o Senhor venha falar com teus povos, Senhor, que não seja mais eu, mas seja o Senhor. Que eu seja um chofar, Senhor, nessa terra. Que eu seja atalaia, Senhor. Que eu seja um profeta nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus. Que eu diminua para que o Senhor venha crescer. Para que o teu nome seja glorificado. Para que o teu nome seja engrandecido e adorado nessa manhã, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se todos creem assim, diga amém, amém e amém. Amados, aleluia, eu trago para você uma palavra forte nessa manhã. Uma palavra que ela veio de encontro também à minha vida. Nós precisamos refletir por tudo que nós estamos fazendo. Aleluia. Assim está escrito em Mateus 23, 28. Abra sua Bíblia junto comigo, Mateus 23, 28. Somente esse versículo. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículo 28. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Em outra versão, assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Mateus 23, 28. Meus amados irmãos, essa palavra ela foi proferida pelo Senhor Jesus em um momento de advertência. Lá no versículo 13 em diante, vai falar que Jesus, ele fala sobre os ais. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque fechas o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para justificar fazeis longas orações, por isso sofreis juízo muito mais severo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, guias cegos, que dizeis: quem jurar pelo santuário, isso é nada. Mas se alguém jurar pelo ouro do santuário, fica obrigado pelo que jurou. O Senhor ele vem nessa manhã nos advertir sobre aquelas pessoas que vivem próximo de nós, advertir de pessoas que estão dentro dos santuários de Deus, advertir sobre pessoas que estão no comando, aleluia, de organizações, pessoas que estão governando, pessoas que detêm uma certa autoridade, porém pessoas que falam, mas não fazem, dizem que tem que fazer, mas não fazem, dizem como tem que ser feito, mas não fazem, não cumprem. Pessoas que usam a palavra de Deus, assim como os fariseus naquela época, pessoas que usam a palavra de Deus em benefício próprio, pessoas que pregam, pessoas que dizem que tem que ser pregado, pessoas que vivem, aleluia, falando o que deve ser feito, mas não estão fazendo. Hoje nós nos deparamos e cada vez mais vai aumentar a quantidade de pessoas que estão, entre aspas, na presença de Deus, que estão fora da presença de Deus, dizendo: olha, nós temos que fazer dessa forma.
É necessário que a sociedade ela ande desse jeito. Eu não posso fazer, aleluia. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Nós temos que cumprir o que está na palavra de Deus. Nós temos que viver conforme o que está na palavra de Deus. Mas são pessoas que vivem, aleluia, o contrário da palavra de Deus. São pessoas, aleluia, que estão usando, e hoje nós estamos vendo, aleluia, aqui no Brasil, conforme a gente sabe, nós estamos vivendo um momento de transição de governos. O que é transição? Passagem entre um e outro. Uns vão sair, outros vão entrar. Nós vemos que hoje virou moda ser evangélico. Muitos que dizem que são, mas na verdade, verdadeiramente não cumprem o que está na palavra de Deus. E quando você, aleluia, e aquelas pessoas não estão cumprindo, não estão vivendo o que está na palavra de Deus, acometem um erro chamado hipocrisia. O hipócrita é aquele homem que diz assim: eu não posso, vocês não podem fazer isso. Vocês não podem matar, vocês não podem mentir, vocês não podem roubar a Deus. Nós temos que cumprir todos os mandamentos de Deus, mas na verdade não está mentindo, está roubando, está matando e não está cumprindo o mandamento de Deus. Os mandamentos são para ser cumpridos e vividos na palavra, aleluia. A vida ela tem que ser reta diante de Deus, tem que ser uma vida honesta, uma vida íntegra. Eu tenho que viver e falar a verdade, pois quando eu digo que eu prego e não vivo, eu estou sendo hipócrita. Eu só estou apenas me utilizando da palavra de Deus. E aí vem a revelação, aleluia. Para quê, aleluia? O porquê aquela pessoa ela está se utilizando da palavra de Deus. Muitas vezes, aleluia, ela se utiliza da palavra de Deus em benefício próprio, para obter ganhos, aleluia. Os fariseus daquela época não eram diferentes, eram homens que tinham, aleluia, a responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, anunciar, aleluia, os mandamentos de Deus, mas eles tinham por obrigação viver dentro dos mandamentos de Deus. Mas eles não faziam, então eles estavam afastando o povo de Deus, porque eles diziam, aleluia, que devia ser feito, mas eles estavam fazendo diferente. E não existe nada oculto aos olhos do Senhor que não venha a ser revelado, aleluia. O povo via a forma com que aqueles homens viviam, o povo via a hipocrisia, e Jesus viu, aleluia, verdadeiramente, que eles eram hipócritas, que eles eram falsos, que eles eram mentirosos. O Senhor Jesus, ele se revoltou, aleluia, contra os saduceus, contra os escribas, contra os fariseus, porque eram homens que deviam, aleluia, estar separados para fazer a vontade de Deus. E ele bateu forte. Antes de Jesus veio João Batista falando contra, aleluia, essa raça de homens, e chamou eles de raça de víboras. E hoje não é diferente, amado. Nós estamos vivendo tempos difíceis na pregação do Evangelho. E aqui eu tenho anunciado todos os dias. E agora eu entro no devocional. As pessoas fazem mudanças em suas vidas por muitas razões, várias razões. Muitas vezes isso acontece quando enfrenta uma crise na vida. Deus, ele permite que certas situações aconteçam na vida de uma pessoa, para que verdadeiramente ele venha se converter. A palavra conversão, ela vem do grego que quer dizer metanoia. A palavra metanoia significa conversão, mudança de mente. Estar na presença de Deus não significa que aquela pessoa, aleluia, ela está convertida ao Evangelho de Cristo. Existem duas coisas que diferenciam, que são diferentes, que é aceitar a Cristo e se converter ao Evangelho de Cristo.
aceitar Jesus como seu Salvador, aquela pessoa ela vem para a presença de Deus. Mas ela vem ainda, aleluia, com pensamentos que são contrários à vontade de Deus. Somente quando aquela pessoa se converte, aleluia, verdadeiramente a palavra de Deus, é que acontece uma mudança, aleluia, na vida daquela pessoa. Ela começa a viver conforme os preceitos de Deus, conforme a vontade de Deus, conforme a vontade de Cristo, conforme o que está na palavra de Deus. Pode ser um ataque cardíaco ou perda de um cônjuge por morte ou divórcio. Aqui o devocional ele cita, aleluia, uma situação para que haja uma mudança na vida daquela pessoa. Um ataque cardíaco, um problema de saúde, uma perda de alguém da família. Pode ser ainda alguma outra crise que as atinja ou as faça avaliar as suas prioridades e a fazerem um balanço de suas vidas. Ou seja, elas são obrigadas a fazer escolhas. Somente quando Deus permite certas situações que aconteçam na vida daquela pessoa, ela faz uma escolha. Eu vi a Cristo, aleluia, em um momento de muita tristeza, de muita solidão, de angústia interior. Eu já tinha andado por muitos lugares, eu já tinha procurado viver muitas coisas na minha vida. Eu costumo pregar e contar o meu testemunho que eu queria Deus. Eu queria Deus para mim, mas eu não queria Jesus Cristo. E por isso eu andei por muitos lugares. Eu andei por várias seitas, aleluia. Eu passei pelo Espiritismo, passei pela Umbanda, pela Quimbanda, passei por Jorei, passei pelos Mormons, eu passei pela Igreja Católica. Mas eu queria Deus, eu não queria Jesus Cristo. Quando me convidavam para ir para uma igreja evangélica, eu não queria. E aí Deus permitiu que certas situações acontecessem na minha vida. Uma delas foi uma opressão satânica sobre mim. Eu tentei tirar a minha vida, pensei e tentei tirar. Uma vez eu tentei tirar e pensei em tirar a minha vida por umas 2 ou 3 vezes. Deus permitindo aquela situação, mas em todas as vezes o Senhor me deu livramento, não permitiu que acontecesse a situação. Então Deus ele permite certas situações na nossa vida que é para a gente, aleluia, se voltar para Ele, aleluia. E eu tinha uma escolha, ou eu continuava naquela situação de tristeza, de dor, de solidão, de angústia profunda, ou então eu tomava uma decisão na minha vida. E eu decidi um dia, eu disse, eu quero Deus para mim. Através do testemunho do pastor Lázaro. Eu ganhei no dia do meu aniversário um DVD do Lázaro. E ouvindo dentro de um quarto escuro que eu estava, eu assisti aquele DVD. E eu creio que foi Deus que falou grandiosamente comigo através daquele testemunho. Eu vi a minha vida, aleluia, sendo retratada no testemunho do pastor Lázaro. E ali eu tomei uma decisão na minha vida. Eu disse, eu quero Deus para a minha vida. A partir de agora eu quero Deus, eu quero mudar. E eu decidi. Mas eu não queria ir para a igreja evangélica. Então eu estava desempregado nessa época. Deus abriu uma porta para mim, e através daquela porta Deus colocou um homem de Deus no meu caminho que me apresentou Jesus Cristo. Foi ali que eu tive um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro com Jesus eu decidi vir a Cristo. Mas primeiro foi apresentada a pessoa de Cristo, o amor de Jesus para mim. Aleluia. Após ser apresentado o amor de Jesus Cristo, a pessoa de Cristo, eu vi que Jesus era verdadeiramente o caminho para a solução dos meus problemas. Então eu precisava vir até Ele. Aquele homem, ele apareceu na minha vida, aquele servo de Deus apareceu para me apresentar Jesus Cristo. Mas em nenhum momento aquele homem me chamou para a presença de Deus para ir para uma igreja. Passado 3 meses dentro daquela empresa, eu e ele, nós fomos demitidos na mesma noite. Nós trabalhávamos no 3º turno. Após, aleluia, sair daquela empresa, nós ficamos
mantendo contato, ele comigo e eu com ele, através do telefone. Mas em nenhum momento aquele homem me convidou para ir para a igreja. Aquilo me chamou a atenção. O fato daquele homem não ter me convidado me chamou a atenção. Até que um dia, o Espírito Santo trabalhando dentro do meu coração, eu decidi, aleluia, que eu queria mudar verdadeiramente a minha vida. E eu entrei em contato com ele e disse para ele assim, dessa forma: eu quero conhecer a sua igreja. Eu quero conhecer a sua igreja. E ele disse: nós vamos lá, eu vou lhe levar. Não, primeiro ele falou que deu o endereço que era para eu ir no culto no domingo. Não aconteceu, eu não consegui ir. Passou o primeiro domingo, eu não consegui. Passou o segundo domingo, da mesma forma eu tentei ir e não consegui. E ele percebeu que o inimigo estava tentando atrapalhar e estava mesmo. Foi quando ele ligou para mim e disse: agora vai fazer diferente, não é você que vai lá, é eu que vou te levar. E ele foi até a minha casa, me buscou de carro e nós fomos para aquele culto naquela noite. Dia 27 de agosto de 2009, a palavra que estava sendo pregada naquele lugar foi totalmente para mim, a minha vida, sendo retratada através daquela mensagem do pastor da congregação. Naquela noite, no final do culto, o pastor fez o chamado, eu não fui. O coração endurecido, preso nas trevas, eu não quis ir. Eu estava preso em cadeias. Eu não quis ir. Mas no final, antes de nós irmos embora, eu chamei o servo de Deus que estava me acompanhando e disse assim para ele: eu preciso de uma oração. Eu quero uma oração. Ele falou: poxa, meu filho, que bom. Você aceita a oração? Eu aceito. Espera aí que eu vou chamar o pastor. E ele chamou o pastor. Quando ele chamou o pastor colocou as mãos na minha cabeça e orou. Quando ele colocou as mãos na minha cabeça e orou, ele fez uma oração de quebra de cadeias. Eu senti algo diferente. Foi como se tudo tivesse sido quebrado dentro de mim. E eu comecei a sentir uma vontade muito grande de chorar. E eu não resisti. Eu comecei a chorar. Chorei muito. E no final, quando ele terminou a oração, ele perguntou para mim: você aceita Jesus, meu filho? Você quer aceitar Jesus como seu verdadeiro e único Salvador? Eu disse: eu quero. Ele: você tem certeza? Eu disse: tenho, eu quero. E aí ele fez a oração de aceitação. Naquela noite, naquele dia, eu aceitei Jesus como meu verdadeiro e único Salvador. E pela misericórdia de Deus eu estou aqui contando esse testemunho para você. Então foi necessário que Deus permitir, aleluia, muita opressão na minha vida. As coisas nunca davam certo para mim. Tudo que eu tentava fazer dava errado. Eu iniciava alguma coisa, dava errado. Eu já tinha iniciado em uma outra situação antes. Eu tinha tentado ser empresário e não consegui. Eu já tinha mudado para vários lugares, tentado uma nova vida, não tinha dado certo. O último lugar que eu pensava em que não queria vir era para Manaus. Eu morava no estado do Pará. E eu lutei durante 3 anos para não chegar aqui. Até que um dia Deus me trouxe para cá, com um propósito dele. E eu já tinha passado por vários lugares, por várias empresas e não dava certo. Eu já tinha sido subgerente de uma multinacional, uma das maiores lojas do mundo. Eu já tinha passado por empregos bons, mas nada dava certo. Desandava durante um tempo. Até que quando eu cheguei aos pés do Senhor Jesus. E dali para cá, amados, eu já passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, muitos desertos, muitos vales, muitas tribulações, muitas tempestades, mas até aqui se cumpre a palavra de Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. E Ele tem me ajudado a cada dia, todos os dias, porque eu tenho procurado viver o que está na palavra dele. Eu abandonei, aleluia, o pecado. Eu disse não para muitas coisas, para o meu eu, para minhas vontades.
Eu abandonei, aleluia, e decidi ter uma vida digna com Deus, uma vida diferente. Hoje eu sou respeitado em meio à minha família. Meu pai me respeita, minha mãe me respeita, meu irmão, meu pai tem orgulho, aleluia, porque eu sou o primeiro pastor, aleluia, o primeiro filho dele que é um pastor. Meu pai esteve no dia da minha consagração, minha mãe esteve no dia da minha consagração. Não foi fácil para eles chegarem lá naquele lugar. E Deus permitiu que ele chegasse e visse, aleluia. Eu conto esse testemunho para você, porque Deus me honrou, Deus me levantou, aleluia. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida. Você sabe por quê? Porque eu estou em espírito e verdade com Ele. Eu estou pregando e vivendo na verdade. Eu não estou vivendo uma mentira. Eu não estou sendo hipócrita, eu não estou sendo falso, eu não estou sendo mentiroso, aleluia. E quando nós estamos diante de Deus de uma forma reta, íntegra e honesta, o Senhor, Ele se agrada, aleluia, rabá, choreca, e Ele cumpre os seus propósitos, as suas promessas. Continuando o devocional. Mas muitas vezes as mesmas pessoas que prometem mudar acabam voltando para seus velhos hábitos. Se você, aleluia, veio para a presença de Deus, se você está vivendo isso hoje, e você ainda não teve uma mudança verdadeira com Deus, é a hora de você se posicionar diante de Deus, tomar uma posição de verdade, de ser um homem verdadeiro. Ana Paula Souza, seja bem-vinda, minha cunhada. Que Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério. Deus abençoe grandiosamente. Nós temos que ser verdadeiros, nós não podemos, aleluia, viver no pecado. Ainda mais sendo sacerdote de Deus, onde a responsabilidade de um sacerdote é apacentar, aleluia, ovelhas, é cuidar de vidas. Nós não podemos, aleluia, compactuar com o pecado. Nós não podemos, aleluia, aceitar o pecado. Porque o pecado leva o povo para o inferno, aleluia. Eu tenho que pregar contra o pecado, mas eu tenho que viver, aleluia, contra o pecado também. A minha vida, ela tem que ser, aleluia, uma vida honesta, íntegra, reta. O testemunho tem que ser, aleluia, verdadeiro, aleluia. É isso que diferencia um homem de Deus de um fariseu. Rabá, chorei, cantarabá, chorei, rabá. Hoje, aleluia, nós estamos vivendo o farisaísmo dentro das congregações, dentro das igrejas, aleluia. É o joio no meio do trigo. É o joio, é fácil identificar. Aquele homem que prega a palavra, mas não vive a palavra, ele está sendo joio, ele está sendo fariseu, aleluia. Está sendo hipócrita. Aquela mulher que está sendo dessa forma, está sendo hipócrita, falsa, mentiroso. Deus não está se agradando, aleluia. Está vivendo na mentira, acreditando que vai morar no céu, mas está indo para o inferno, aleluia. Está pregando uma mentira, não está vivendo na verdade. Às vezes, continuando, às vezes ouvimos que celebridades frequentam centros de reabilitação para drogados e fizeram grandes mudanças. A gente vê muito isso, aleluia, no meio das celebridades, daqueles que são, aleluia, que tem, aleluia, um nome grande na terra. Passaram por momentos difíceis, estão passando por tratamento, e aí eles dão testemunho dizendo que mudaram, mas na verdade não acontece dessa forma. Você vai ver o porquê. E hoje, como eu disse, virou moda ser evangélico. Muitos se dizem que são evangélicos, mas estão servindo a que Deus? Que Deus eles estão servindo? Aonde o seu amor está voltado para a ganância, para a soberba, para a vaidade, para o dinheiro, para o poder, para a fama. Aquele que tem que brilhar na minha vida é Jesus. Não sou eu que tenho que ficar famoso, é Jesus Cristo através da minha vida.
É Ele que tem que ser exaltado e glorificado através da minha vida. Continuando, elas contam suas histórias na televisão e nos livros, mas então, alguns meses depois, retornam aos velhos hábitos. A gente vê muito isso. Quantos não estão, aleluia, entregues às drogas, com a vida arruinada, viciados em drogas? Aí pegam, entram em clínica de reabilitação, passam 3 meses e depois saem. E dizem, olha, já estou recuperado, começa a contar suas histórias de derrota e depois de vitória. E depois de 6 meses, mais tardar 6 meses, volta a cair de novo. Volta no erro. Mas então, alguns meses depois, retornam aos velhos hábitos. Por quê? Porque fizeram mudanças morais em suas vidas, mas não atacaram a raiz do problema. A ausência de Deus nas suas vidas. Esses homens que Jesus falou aqui, eles eram homens que não tinham verdadeiramente Deus na sua vida. Um homem de Deus, um homem verdadeiro de Deus, o testemunho é esse: íntegro, reto e honesto, que se desvia do mal. Jó, santo homem de Deus. Eliseu, Elias. O testemunho de um homem de Deus é esse: íntegro, honesto, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você quer conhecer uma mulher e um homem de Deus? Veja, analise isso na vida dele. Se ele é reto, íntegro, honesto, temente a Deus e se desvia do mal. Características de um homem e de uma mulher de Deus. Jesus advertiu aos fariseus: limpe primeiro o interior do corpo, do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Ele estava falando deles mesmos, eles limparem o seu interior. E ele disse, aleluia, que eles eram como sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? Um sepulcro sujo, podre, imundo. Mateus 23, 26. Essa passagem foi citada por Jesus. Jesus estava lhes dizendo que eles estavam perdendo o foco quando se concentravam apenas no exterior. Eles deveriam primeiramente cuidar do seu interior. É isso que nós devemos fazer. Nós devemos cuidar do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Quando eu começo a olhar, aleluia, para as falhas do homem, eu esqueço de olhar para dentro de mim. Eu esqueço de olhar, aleluia, para Jesus Cristo. Nós como homens e mulheres de Deus, nós temos que denunciar o pecado, as falhas, os erros. Deus é que vai cuidar. E é isso que eu faço. Eu olho para o pecado do homem. Eu denuncio o pecado. Eu não aceito o pecado. Mas as falhas internas do homem, as falhas do homem, deixa que Deus deve estar cuidando. Deus ele vai cuidar. É o Senhor que vai tratar comigo e com cada um. É o Senhor que vai me corrigir e vai te corrigir. Eu não estou aqui para falar dos teus erros, das tuas falhas. Eu estou aqui para anunciar a palavra de Deus, mas denunciar o pecado, as atitudes. Um mandado claro dado à igreja dos lábios do próprio Jesus foi o de ir-se a este mundo e pregar-se o evangelho. Porque quando as pessoas realmente o encontram, ele vai mudar seus estilos de vida. É Jesus que vai fazer a mudança, né? Eu tenho total consciência e concepção de que eu não posso mudar ninguém. Eu não tenho esse poder para mudar caráter. O caráter que muda é Cristo. O meu caráter foi mudado por Jesus. Mas eu tenho que pregar a verdade da palavra. Eu tenho que denunciar, eu tenho que confrontar o pecado, para que aquela pessoa reconheça que está errado. O Espírito Santo, a gente confronta, o Espírito Santo convence. É ele que convence o homem do pecado. Mas se eu não falar que aquela pessoa, os erros, se eu não falar que está errada, que está em pecado,
Aquela pessoa vai sempre achar. Por quê? Porque Satanás é especialista em confundir. O homem que está no pecado, ele nunca vai admitir que ele está em pecado, a não ser que ele entre numa correção severa. Porque a mente, ela fica roubada, cauterizada. Continuando, se como crentes permitimos que outras coisas nos desvirtuem deste chamado, também estamos perdendo o foco. Como Jesus disse, primeiro lave o interior e depois o exterior se tornará limpo também. E é aí que devemos concentrar os nossos esforços. No nosso interior. Nós temos que guardar o nosso coração, a nossa vida. Mas nós temos que nos afastar do mal, daquilo que nos faz mal, das pessoas que nos causam mal, pessoas que são falsas, pessoas que não são verdadeiras, os hipócritas. Nós devemos nos afastar. Eles estavam andando onde Jesus estava, mas Jesus não estava andando com eles. Jesus pregava dentro da sinagoga, anunciava o evangelho, o novo evangelho, o evangelho de Jesus. Ele anunciava a palavra, ele pregou contra o pecado, mas ele não andou junto com o pecado. Ele andou com os pecadores, mas ele não pecou. Ele mostrou que o pecado afastava eles do céu. É esse o testemunho de Cristo. É esse o testemunho que eu tenho que ter. Eu vivo no mundo pecaminoso, mas eu não faço parte do pecado. Eu ando com pessoas pecadoras. Eu estou com pessoas pecadoras, mas eu não cometo o pecado que eles cometem. Ao contrário, eu tenho que ser luz no meio das trevas. Eu tenho que andar com eles para que eles vejam um testemunho que vale a pena, aleluia, se afastar do pecado. De uma maneira geral eu estou falando isso. Eu tenho que ser verdadeiro, eu não tenho que ser hipócrita. Para eu falar, olha, não faça isso, eu não tenho que fazer. Para eu pregar contra o pecado, eu tenho que viver contra o pecado. Eu tenho que viver o que está na palavra de Deus. E tem muita gente pregando essa palavra e dizendo que não é necessário viver. É mentira de Satanás. É necessário você viver sim a palavra de Deus para a sua vida. Amém? É isso que Deus quer de mim e de você. Então que essa palavra ela venha surtir o efeito que ela está sendo enviada. Que vidas venham aos pés do Senhor através dessa palavra hoje. Que o Senhor abençoe grandiosamente a tua vida, a tua casa, a tua família. Que o Senhor venha fazer algo novo na tua vida. Te levanta, Arabás, como um profeta de Deus nessa terra. Foi para isso que tu foste chamado, para anunciar a palavra de Deus verdadeiramente, mas viver a palavra de Deus. Só vai morar no céu quem viver essa palavra. Só vai morar no céu quem estiver dentro da palavra de Deus. Quem estiver fora, está fora do reino. Os fariseus, eles eram hipócritas. Mas alguns se destacaram no meio. Nicodemos. Foi destacado. Era um homem diferente. Jesus entrou dentro da casa dele. Deus vai fazer algo diferente na tua casa, através do teu testemunho, quando você se levantar verdadeiramente para fazer a vontade de Deus. Deus, ele usa o teu testemunho para fazer com que outras pessoas se convertam a Cristo. Deus, ele usa o meu e o teu testemunho. Feche teus olhos, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar, meu Senhor, nesta manhã, a vida dessas pessoas, Senhor, que estão recebendo a tua palavra, Senhor, que vão receber.
Meu Deus, muda a mente, muda o coração. Quebra, Senhor, as cadeias, quebra os grilhões, quebra as amarras. Tira todo o embaraço da mente, Senhor. Senhor, convence, Pai, do pecado. Senhor, cura, sara e liberta nessa manhã. Que vidas venham aos teus pés através dessa mensagem. Senhor, faz algo novo na vida dos teus filhos, dos teus servos. Senhor. Abençoa, Pai, abre as portas onde não existe. Senhor, fecha a boca do leão. Fecha a boca de Satanás. Senhor, nos livra, Pai, em nome de Jesus, dos falsos, dos mentirosos, dos hipócritas, Senhor, dos fariseus que ainda estão no meio do teu povo, Senhor. Mostra, Senhor, o caminho que nós devemos andar, por onde nós devemos seguir. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Nos unge com teu sangue precioso, nos reveste com a tua glória e com o teu poder. Nos reveste com as tuas armaduras. Senhor, em nome de Jesus, eu entro diante do teu altar para pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar o teu povo, teus servos, Senhor, nesse dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Sê tu uma bênção. Transmita essa mensagem. Compartilha, curte. Deixe seu pedido de oração. Que eu vou orar, que eu vou interceder por você durante a semana. Meu Deus e meu Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus? Na segunda-feira nós estaremos de volta. Graça e paz, Shalom, Adonai. A paz do Senhor Jesus. Amém, amém, amém.